E se eu te dissesse que o maior motivo da sua vida travar não é falta de fé nem falta de ação, mas o jeito errado com que você segura a realidade antes dela colapsar? Você nunca percebeu, mas cada vez que tenta controlar tudo, você destrói a possibilidade exata que poderia aparecer. E agora, neste vídeo, eu vou te mostrar o jeito certo de soltar. O método que realmente ativa o colapso da função de onda, o ponto secreto onde a realidade deixa de ser possibilidade e se torna matéria, exatamente como Tesla entendia. Aqui você vai descobrir por que sua vida se repete, por que seus desejos evaporam antes de acontecer, por que nada manifesta quando você tenta demais e por que só aqueles que soltam da forma certa conseguem resultados quase imediatos. Se você continuar até o fim, vai enxergar o mecanismo invisível que molda tudo ao seu redor. Vai entender como a dupla fenda revela o comportamento da sua mente e vai aprender a manipular o campo que responde somente a quem sabe desaparecer no momento exato. Este é o tipo de revelação que ninguém te contou, porque ninguém quer que você saiba o poder que tem quando para de interferir e deixa a realidade obedecer. Quer a verdade? Este vídeo não é para curiosos, é para quem está pronto para colapsar o que deseja agora. Você fica até o final, ou continua sendo observado pela sua própria onda. Você acha que sabe o que significa soltar, mas o que você chama de soltar não passa de desistência disfarçada, fuga emocional, alívio momentâneo. Eu vou te mostrar agora o que realmente significa soltar. Um ato de força que interrompe o ruído interno, reorganiza o campo do seu corpo e força a realidade a escolher uma forma. Soltar não é relaxar, é colapsar. É um gesto tão simples, tão direto e tão limpo que a maioria não suporta porque destrói a ilusão de controle. O que acontece na dupla fenda acontece dentro da sua mente. Quando você solta da maneira certa, o padrão deixa de ser caótico e vira desenho. E eu vou te mostrar como fazer isso agora, sem metáforas vazias, sem misticismo falso. Apenas física aplicada à consciência. Prepare-se, porque este não é um ensinamento para fracos. Escreva nos comentários. Eu ativo o colapso agora. Quando você tenta controlar tudo, você cria interferência. A mente vira uma luz espalhada, batendo em todas as paredes, criando ruídos, distorções, padrões que não fazem sentido. Quando você solta do jeito certo, você vira um feixe. Você não percebe isso porque sente que soltar é abrir mão, quando na verdade é concentrar em um ponto só. Soltar é retirar energia da dúvida. Dúvida é interferência. Interferência impede o colapso. Quando você elimina interferência, a realidade responde mais rápido. Tesla sabia disso intuitivamente quando trabalhava com ressonância e vibração. Ele sabia que menos força, mais precisão, produz resultados que socam o impossível até abrir. Você vai aprender a fazer isso com seus pensamentos, sua energia, seus desejos e suas decisões. Imagine que o soltar que estou te ensinando é como direcionar um laser. Ele corta porque não se distrai. Sua vida não muda porque você se distrai. Você teme o que pode acontecer se parar de olhar, se parar de monitorar tudo, se parar de analisar o que não precisa ser analisado. Mas é justamente esse monitoramento que impede que a função de onda colapse. Você não deixa a realidade se formar porque fica abrindo a caixa o tempo todo, esperando garantias, validações, sinais, e é justamente abrir a caixa que destrói o resultado. Quando você finalmente fecha a caixa, quando você solta, você dá permissão para o universo escolher uma forma. E é isso que você quer, uma forma, um resultado, uma linha definida no caos. Você precisa entender uma coisa essencial. Soltar não é uma sensação, é um ato. E ato exige movimento. O menor movimento possível. Um gesto interno tão mínimo que você nem percebe. Como mover um fio de cabelo com o vento,
como deslocar uma onda com um suspiro. Soltar é um comando. Chega, agora vai, agora basta. 3 palavras que mudam padrões. Você não solta quando desiste, você solta quando decide. A decisão é a lâmina, o soltar é o corte. E a realidade sangra novas possibilidades para quem corta sem hesitar. Esse é o segredo que ninguém te disse, porque ninguém entendeu a mecânica da consciência com clareza suficiente para falar sem confusão. Agora, imagine isso acontecendo dentro do seu corpo. Cada vez que você força algo, você trava o sistema nervoso. Cada vez que você tenta empurrar o universo com tensão, você envia um comando de medo. E medo é o observador interno que mantém tudo preso. Você quer que algo aconteça? Então pare de apertar. Pare de vigiar. Pare de esperar. Esperar é observar. Observar mantém as 2 fendas abertas. Soltar é deixar uma fenda sumir. Você pensa que tem 2 possibilidades. Você só tem uma quando decide. A outra só existe porque você alimenta. O universo não te dá múltiplas realidades. Ele te dá uma por vez. E a que vence é a que você alimenta com atenção, ou a que você solta com decisão. A tensão que você sente antes de agir é o campo tentando colapsar, mas você trava. Você trava porque quer prever tudo. Você trava porque quer segurança. Mas segurança vem depois da decisão, não antes. Decidir não é saber o resultado, é escolher o tipo de resultado. Quando você solta, você diz: escolha por mim com base no que declarei. O universo responde instantaneamente a quem sabe pedir. A realidade funciona como um mecanismo simples. Intenção, price, soltar, amok, forma. Intenção, plalutas, controle, calmo, ruído. E ruído gera padrões caóticos, exatamente como as ondas na dupla fenda. Quer um padrão limpo? Pare de jogar pedras na água. Agora, observe a si mesmo por um segundo. Você sente que está tentando entender tudo racionalmente. Isso é interferência. Eu quero que você sinta, não que pense. A física quântica não é filosofia. É máquina. Dupla fenda não é metáfora. É engenharia do real. Sua vida é um experimento contínuo. E você está interferindo nele o tempo todo sem perceber. Quando você entender que o segredo não é pensar certo, mas soltar certo, você vai se tornar praticamente capaz de reorganizar seu mundo como Tesla reorganizava campos magnéticos na palma da mão. E isso não é exagero espiritual, é prática aplicada com precisão. O maior erro que você comete é tentar visualizar e controlar ao mesmo tempo. Isso quebra o fenômeno. Visualização é criar possibilidades. Controle é monitorar. Monitorar destrói. Você quer criar sem destruir? Então visualize e depois largue. Deixe ir. Deixe o campo fazer seu trabalho. Se você observar demais, você mata o experimento. Soltar é confiança ativa, não é fé cega. É saber que o processo precisa de espaço para existir sem você interferir. E esse espaço é raro porque sua mente tem pavor de silêncio. Mas o colapso acontece no silêncio. O colapso não acontece no esforço. Agora, veja uma coisa que ninguém nunca te contou. Soltar não é parar de se importar. É parar de tentar manipular. Você não manipula o universo, você comanda. E comandar é mais simples do que manipular. Quando você manipula, você espreme. Quando você comanda, você solta. Comando é clareza. Manipulação é desespero. Você quer aprender o jeito certo? Então comece reduzindo o excesso. Um pensamento por vez. Uma ação por vez. Uma decisão por vez. A superposição acaba quando você reduz. O universo ama redução. Ele responde à simplicidade. Tesla vivia como um exorcista da complexidade. Tirava tudo que sobrava. Faça o mesmo com sua mente. Agora imagine você parado diante da sua vida. Você quer algo. Mas você fica segurando. E o universo fica em silêncio porque você não larga. Largar é dizer, já basta, agora acontece. Esse momento é cirúrgico, é simples, como um clique, é quase sem esforço. É tão sutil que você acha que não fez nada.
Mas é nesse clique que o colapso acontece. Você não precisa sentir algo mágico. O colapso não tem fogos de artifício. Ele tem resultado. O que muda é depois, não durante. O erro é esperar emoção. O acerto é esperar mudança. E mudança sempre vem depois do soltar. Perceba o paradoxo. Quando você tenta segurar o resultado, você perde o resultado. Quando você solta, você ganha o resultado, porque segurar cria resistência. E resistência é o maior inimigo da criação. A vida quer fluir, mas você segura. A mente quer decidir, mas você observa demais. O corpo quer agir, mas você duvida. Cada dúvida que você alimenta é uma onda batendo na outra. Interferência pura. E interferência gera confusão, não destino. Você precisa decidir qual padrão quer ver aparecer no seu mundo e depois se afastar para deixar ele se formar. É assim que luz funciona. É assim que consciência funciona. Pense em cada desejo que você tem como uma onda. A onda só vira partícula quando você tira a mão dela. A onda só vira forma quando você para de tentar moldar ela com pensamento demais. Você pensa que molda com pensamento. Não molda. Você molda com intenção. Pensamento é só ferramenta. Intenção é autoridade. Tesla nunca pensava demais, ele declarava. Ele enviava comandos invisíveis para o campo. Ele soltava e deixava a máquina fazer o resto. Não confunda movimento interno com dúvida. Dúvida é ruído. Movimento interno é foco. E foco exige espaço. Soltar é liberar esse espaço. Agora permita uma provocação. Por que sua vida não muda? Porque você está tentando manipular o colapso. E isso é impossível. O colapso acontece sozinho. A única coisa que você controla é o pré-colapso. O que vem antes, a intenção, o comando, o gesto interno. O resto não é seu. O resto é do campo. O resto é da física. O resto é do mecanismo da existência. Quando você solta querendo controlar, você não solta. Você engana a si mesmo. E o campo não responde à mentira. Ele responde à coerência. E coerência é decidir e largar. Apenas isso. Agora pense comigo. E se você soltar hoje algo que vem segurando há meses? E se você soltar agora mesmo, neste exato instante, aquilo que está te prendendo? Você acha que vai perder. Mas o que você vai perder não te pertence. O universo nunca te tira o que é seu por direito. Ele só remove o que te atrasa. Soltar é escolher velocidade. Soltar é escolher fluxo. Soltar é escolher direção. Mas você precisa escolher. A fenda não fecha sozinha. É você que fecha. E agora vem a parte mais poderosa. Quando você solta de maneira correta, sua energia muda imediatamente. Você não sente euforia, você sente espaço. O corpo relaxa no ponto certo, não no corpo inteiro. É como se uma corda fosse cortada no lugar exato. Não é desmaio, não é alívio, é foco. É uma pausa viva, um silêncio que pulsa. Esse é o sinal biológico do colapso acontecendo. O sistema responde com precisão. E você se torna um canal mais limpo para o que quer criar. O universo adora canais limpos. Ele flui onde há menos resistência. Seja esse lugar de baixa resistência. Agora entenda que existe um momento crítico e ele é rápido. Logo após soltar, não volte a tocar no assunto. Não revise, não reavalie, não questione. Questão é observação. Observação é ruído. Ruído desfaz o colapso. Você precisa aprender a confiar no que não vê. Não é fé, é funcionamento da realidade. O invisível trabalha mais rápido que o visível, e o visível só aparece quando o invisível termina o serviço. Deixe o trabalho acontecer sem você estragar. E finalmente entenda isso com força. Soltar não é abandonar o desejo. É abandonar o medo. É abandonar a tentativa de controlar o caminho. É abandonar o impulso de vigiar. É abandonar o vício em resultados imediatos. Soltar é permitir que o ritmo natural opere. E o ritmo natural sempre opera. Ele só espera você parar de interferir. Você interfere demais. Você pensa demais. Você olha demais. Você duvida demais. E tudo isso mantém as fendas abertas. Soltar fecha a porta. Fechar a porta define o caminho.
Definir o caminho gera o colapso, e o colapso gera a forma. E agora eu te deixo com uma pergunta que deve ecoar dentro de você como um trovão silencioso. Se você realmente soltar agora, o que iria finalmente tomar forma que você nunca permitiu antes? O que está esperando você parar de segurar para finalmente aparecer diante de você? O que está escondido atrás da fenda que você insiste em manter aberta com medo de mudar? E se a mudança já estiver pronta, mas você ainda não largou a última corda? O que você vai ler agora não é teoria bonita para a academia, é um soco no peito da sua compreensão. Soltar aqui não é meditação vazia nem mantra clichê. É uma técnica de precisão, uma ação intencional que altera o estado do seu ser como a fenda altera o padrão da luz. Imagine que sua atenção é o feixe. Enquanto você aperta, observa, analisa com medo, o sistema se protege e se mantém em partículas. Quando você larga com intenção, não com fuga, mas com comando, o fenômeno muda. Essa é a primeira lâmina. Soltar ativo produz colapso dirigido. Você vai aprender o porquê e como, sem rodeios. Pense na dupla fenda como um espelho da sua mente. As duas opções representam possibilidades que coexistem até que uma decisão as reduza a uma realidade. A maioria vive mantendo as duas portas abertas, comprando fragmentos de segurança e indecisão. Soltar é fechar uma fenda com clareza. Não é negar, é escolher com força. Não é sofrimento místico, é engenharia psíquica. Você vai sentir tensão. Ótimo. Isso significa trabalho. A transformação exige pressão e você é o operador da máquina. Agora, leve isso para a prática mínima e letal. Exponha-se a uma pergunta simples. Qual resultado eu quero agora? E deixe a pergunta vibrar no seu corpo por 7 respirações. Não racionalize. Observe a sensação que responde antes da fala. A sensação é a física primária aqui. Se você responde com medo, o colapso favorecerá padrões conhecidos e limitantes. Se responde com intenção pura, o colapso favorece a ação desejada. Faça isso como um cientista que testa um circuito. Repetição cria hábito quântico. Não se engane com romantismo. Essa prática vai doer no começo. Largar significados antigos é amputar uma dependência. Você vai sentir perda, e isso é sinal de progresso. A dor é o ruído da fenda sendo limpa. Resista à tentação de buscar explicações externas. O experimento verdadeiro começa quando você para de pedir permissão para ser. Tesla sabia disso nas suas máquinas. Não é a bateria que cria a faísca, é a tensão dirigida. Você é a bateria. Vamos desmontar um paradigma. Observador não é só olho. Observador é intenção conjugada com emoção e ação. Olhar sem movimento físico ou sem mudança interna mantém o padrão em estado de superposição. Observar com intenção clara e um gesto simples provoca o colapso. Gesto não precisa ser dramático, um passo, uma palavra dita em voz baixa, um toque na pele. A física aqui é simbólica, mas prática. O corpo fala onde a mente hesita. Abandone a busca por provas externas. O ceticismo que paralisa é mais perigoso que a dúvida que questiona. Teste internamente. Faça um experimento de 24 horas. Decida uma pequena ação que você vinha adiando e execute sem analisar. Observe o resultado. A surpresa será sempre maior que a memória. Esse microcolapso cria um efeito cascata. Pequenas vitórias são fótons que atravessam fendas maiores. Existe uma armadilha cultural. Confundir soltar com apatia. Soltar ativo tem foco. Apatia é distração. Quando você solta corretamente, sua atenção se concentra com mais força onde importa. Pense num laser. Soltar reduz a dispersão e intensifica o feixe. Esse contraste separa os que mudam dos que desejam mudar. Não seja confortável no incômodo, seja afiado no objetivo. Agora, uma técnica prática e imediata, chamada de pulso de decisão. Defina o objetivo em uma frase curta. Respire profundamente 3 vezes. Ao expirar a terceira vez, faça um movimento físico curto
e decisivo. Bater palmas, estalar os dedos, piscar forte e verbalize a frase como se fosse comando. Depois, não volte a cogitar por 10 minutos. Não argumente. O gesto sincroniza corpo, palavra e intenção, forçando o colapso da função de onda interna em favor do que você declarou. O próximo nível é a arquitetura do contexto. Você precisa projetar fendas que favoreçam o que deseja. Arrume seu ambiente com pequenos atalhos que empurrem suas escolhas. Um objeto visível que lembre a decisão, uma nota no telefone, uma rotina que complique a fuga. Manipule as probabilidades. Tesla tratava espaço e componentes como aliados. Aqui, seu espaço é um componente do experimento. Organize para que o caminho de menor resistência leve você à ação correta. Entenda a relação entre expectativa e colapso. Expectativa fixa, um padrão, mas, se for rígida, cria ruptura e frustração. O que buscamos é uma expectativa maleável com direção. Isso significa saber o alvo, mas estar disposto a ajustar o método. Se sua expectativa é dogmática, você cria interferência. Se for fluida, você permite que o universo e sua biologia organize os meios. Essa maleabilidade é o sinal do mestre que não confunde controle com comando. Há um aspecto energético brutal. Sua excitação emocional amplifica a eficácia do colapso. Emoções são voltagens, raiva mal dirigida, queima-circuito, foco emocional alinhado é potência limpa. Cultive emoção conectada ao propósito, não à reação. Você quer intensidade que sustente, não explosões que esgotem. Tesla não buscava intensidade vazia, buscava corrente contínua. Sustente a corrente e o sistema responderá. Agora uma história microscópica que explica macro. Imagine um cientista que quer provar uma nova lei, mas tem medo do fracasso. Ele testa e recua 1000 vezes. Resultado: padrão difuso. Outro decide uma vez e faz. Resultado: ruptura e avanço. A diferença não é sorte, é o colapso provocado por soltar a hesitação. Histórias assim repetem-se em todas as eras. O universo responde ao operador que age. Você já percebeu que muitos gurus pedem soltar, mas não dizem como? Eles deixam uma lacuna. Eu te dou um mapa. Atenção, paz, gesto, paz, repetição, paz, ambiente. Repita isso diariamente. Não romanceie. Faça como treino militar da consciência. Treine até que a ressonância do seu corpo antecipe a ação. Quando isso ocorrer, o colapso será automático e favorável. Um exercício de ruptura. Escolha uma crença que te limita. Escreva-a em um papel. Leia em voz alta e então rasgue o papel com um gesto rápido. Não simbólico, intencional. O rasgar sincroniza a ação física com desapego mental. Não é teatro, é recalibragem fisiológica. O corpo desconstrói o padrão e o campo ao redor realinha. Faça isso com respeito, não com drama. A repetição desse gesto gera memória muscular da coragem. Memória muscular da coragem torna a tomada de decisão mais leve. Quando o corpo espera resistência, ele a produz. Treine para que ele espere coragem. Você altera o padrão. Isso é pura engenharia comportamental com base em princípios que a física quântica usa para traduzir possibilidade em realidade. Vamos falar de tempo. O colapso não é instantâneo em todos os níveis. Em alguns casos, a fenda fecha na hora. Em outros, o ambiente precisa de pequenos ajustes para consolidar. Paciência ativa é a chave. Isso significa continuar com pequenos pulos de intenção, sem voltar ao modo observador. Não someta seus saltos de fé ao tribunal da análise mental. Deixe o corpo avaliar os resultados primeiro. Há também uma verdade dura. Nem toda soltar leva a um resultado agradável. Algumas escolhas colapsam para revelar que você precisava limpar. Isso não é fracasso, é diagnóstico. Se o colapso revela uma realidade dura, trate como dado. Ajuste os próximos pulsos com essa informação. Mestres antigos chamavam isso de aprendizado rápido. Hoje chamamos de feedback. Use-o com ferocidade amorosa. Ao agir,
você vai encontrar resistência externa. Pessoas que vivem da sua dúvida vão tentar manter as fendas abertas. Não se surpreenda. Lembre que o colapso bem dirigido muda também as ondas ao redor. Algumas relações se recalibram, outras se separam. Isso é parte do processo. Não sacrifique princípio por conforto. Sacrifique o que te mantém pequeno. A linguagem que você usa depois do gesto é vital. Reforce o colapso com frases curtas de afirmação prática. Não poesia vazia. Por exemplo, agora eu sigo. Diga uma vez com tom baixo. Não repita como incenso. Uma afirmação é suficiente quando o corpo já tomou a ação. A palavra é o selo final. Isso fecha a porta. Um aviso técnico, não confunda isso com manipulação externa. Não é forçar alguém a mudar, é mudar seu campo para que suas escolhas sejam congruentes. Pessoas livres respondem à coerência, não à pressão. Procure alinhamento, não controle. É uma diferença moral e estratégica enorme. Integre isso em rituais de manhã e noite. Ritual não precisa ser religioso, é sincronização. De manhã, acione um pulso de decisão para o dia. À noite, faça um recorte. O que foi colapsado? O que precisa de outro pulso? Essa revisão acelera ensino. Você cria um ciclo de feedback rápido que transforma a intenção em realidade com eficiência brutal. A consequência prática é simples. Você age mais e pensa menos. Não é anti-intelectual, é anti-paralisia. Pensar demais é manter a fenda aberta por medo de errar. O colapso favorece o erro rápido e o ajuste. Erre rápido, corrija mais rápido. Essa é a lei do progresso aplicável hoje. Agora você tem ferramentas. Use-as com disciplina e brutal honestidade consigo. Não se permita desculpas bonitas. A verdade é que vontade com técnica vence talento sem disciplina. A técnica do soltar fortalece a vontade. Faça do seu dia um laboratório e do seu corpo um instrumento afiado. Quando isso virar hábito, o mundo real alinhará suas fendas. Sinta o chamado. Este não é um ensinamento para curiosos, é para operadores. Se você quer experimentar superficialmente, volte depois. Para quem fica, a promessa é direta. Mudança visível, mensurável. Não prometo milagres instantâneos. Prometo um método que, aplicado com coragem, altera padrões. A pergunta que fica pairando, que deve morder sua mente agora é: até quando você vai manter as duas fendas abertas e assistir às possibilidades se dissiparem como fumaça? Soltar certo é um comando simples que a maioria transforma em tristeza. Você pensa que soltar é perder, quando na prática é ganhar forma. Aqui não tem sentimentalismo. Você está aprendendo a provocar uma mudança física no seu campo, um corte seco que transforma onda em partícula. Pense em tudo que te prende como fendas. Cada fenda é uma resistência que dispersa sua energia. Feche as fendas com gestos mínimos e repetidos. Não é mágica, é técnica. Respiração, intenção e um movimento corporal pequeno. 3 elementos que, quando sincronizados, forçam o colapso. Faça isso com voz baixa, sem teatro, e perceba que o espaço entre desejo e realização começa a encolher. Tesla sabia. O segredo não é mais potência, é ressonância. Torne-se ressonância e o mundo escolhe por você. Existe um ponto cego que ninguém fala. Soltar não é ausência de foco, é foco invertido. Em vez de apertar no objeto, aperte na clareza do propósito. Você reduz ruído quando tira energia do medo e concentra no comando. Medo é como poeira no feixe, tira intensidade. Quando você volta a centralizar, o feixe atravessa. Troque a pergunta: o que pode dar errado? Por qual forma eu desejo agora? E mantenha essa pergunta curta. Repetir a mesma pergunta curta ativa um ciclo neurológico que diminui dúvida. Pratique isso por 1 minuto, 3 vezes ao dia. Pequenos ciclos mudam padrões grandes. Não cometa o erro de achar que precisa de tempo longo para ver diferença. Precisão rápida é suficiente. Um exercício letal. Escolha uma ação adiável,
Defina o resultado em uma única palavra, faça um gesto físico que ninguém veja e retire-se. Não volte a pensar. Não explique. A maioria reabre a fenda com justificativas morais e racionais. Justificativas são âncoras. Soltar verdadeiro exige que você se torne invisível para o seu próprio julgamento por um período. Quando o julgamento volta, ele volta como interferência. A decisão deve ficar selada até que o sistema entregue evidência. Se você romper o selo, reabre tudo. Essa disciplina é o que separa resultados de ilusões. A física da atenção é implacável. Quanto mais fragmentada, mais padrão de interferência. Muitos tentam resolver problema com mais pensamento, como se luz confusa resolvesse obstáculo. Não. Luz precisa foco. Faça uma coisa por vez com agressividade serena. Agressividade serena é energia dirigida sem ruído. Pare de colecionar tarefas mentais que mantêm as fendas abertas. Você precisa manter o selo tempo suficiente para que o campo complete seu trabalho. Use imagens curtas como âncoras, um símbolo, uma palavra escrita no pulso, um toque. Esses lembretes são atalhos que economizam recursos cognitivos. Inscreva-se para continuar expandindo camadas que não podem ser perdidas, porque aquilo que está nascendo aqui exige continuidade, exige presença, exige movimento, e esse movimento já começou. Gratidão por permanecer até aqui. Sua frequência não é mais a mesma, e você sabe disso pelo modo como seu peito vibra agora, como se algo estivesse prestes a se alinhar com o ponto exato onde tudo muda, tudo dobra, tudo colapsa. Então me diga, qual é a próxima onda que você está pronto para soltar?